Bom, aqui agora eu passo a um outro fundamento, que é o último fundamento, e que eu já destaco que, nesse particular, eu acolho a inconstitucionalidade material da emenda 62. Sem embargo de tudo quanto exposto, eu só o fiz para que os eminentes colegas tivessem opção no momento da votação e também pelo meu dever de ofício de enfrentar todas as questões postas. Sem embargo de tudo quanto exposto, ressalto que a sistemática da compensação inaugurada pela emenda constitucional 62/2009 encontra óbice intransponível na garantia constitucional da isonomia. Na linha apontada pelo eminente ministro relator, ao cobrar o crédito que é titular, a Fazenda Pública não é obrigada a compensá-lo com eventual débito dela, Fazenda Pública em face do credor contribuinte. E mais, a própria lei, ou seja, aqui digamos, uma afirmação que mostra a desigualdade. Então, eu vou repetir. Na linha apontada pelo ministro Aires, ao cobrar o crédito de que é titular, a Fazenda não é obrigada a compensá-lo com o eventual débito dela, a Fazenda. Ela compensa só com o débito do particular e não com o débito dela. Quer dizer, ela pode ter um precatório para pagar de 100 e ele pode ter, além de um débito de 60, um crédito de 1 milhão. Então, essa compensação é uma compensação apenas pró parte, não é uma compensação que atenda ao princípio da isonomia. E o que é pior, a própria Lei 6.830, ao disciplinar o procedimento da execução fiscal, veda a compensação, conforme expressamente está inscrito no artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Execuções Fiscais. Ora, as mesmas razões que justificam a compensação dos débitos titularizados pela Fazenda também justificam a compensação dos seus créditos, evidente. Isso, para mim, é mais claro do que a água. Não há razoabilidade mínima na diferenciação das hipóteses. Os valores maiores de justiça e eficiência estão presentes com a mesma intensidade em ambas as situações. Se a compensação de débitos da Fazenda evita o ajuizamento de execuções desnecessárias, o mesmo ocorre com o particular que é credor do fisco e vê-se executado por débitos tributários ou qualquer outra natureza sem qualquer prestígio. Ao revés, prestigiar apenas o credor fazendário ou, sob outra perspectiva, proteger apenas o devedor público é usar a retórica da justiça eficiente para oprimir o particular. Com essa situação, o Judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal em especial, não podem, no meu modo de ver, compactuar. Em estudo clássico sobre direito administrativo brasileiro, o jurista Gustavo Birembon enfrentou com precisão o tema das prerrogativas da Fazenda Pública. E ele, então, traçando uma nova teoria do direito administrativo, destaca que as prerrogativas processuais e materiais da administração pública em sua relação com os cidadãos constituíram, desde os primórdios da disciplina, a matéria-prima básica da qual se nutria e sobre o qual se erigiu o arcabouço teórico do direito administrativo. Todas, sem exceção, justificadas por remissão ao dito princípio da supremacia do interesse público, que hoje é um princípio absolutamente decadente sobre o interesse particular. Hoje é assente na doutrina constitucional moderna que nenhum interesse público pode sobrepujar um direito individual, ainda que singularizado. Ocorre que todas as prerrogativas da administração, vistas com desequiparação entre o poder público e os particulares, não podem ser justificadas à luz de uma regra de prevalência priorística e absoluta dos interesses da coletividade sobre os interesses individuais. Veja-se a seguir por quê. Em primeiro lugar, porque a máxima preservação dos direitos individuais constitui porção própria do interesse público. Ou seja, o interesse público é o interesse que é composto pelo interesse de todos nós. Esse é que é o interesse público. Quando a Fazenda não quer pagar uma dívida, isso não é interesse público, isso é interesse da Fazenda. Não é interesse público isso. Então, a preservação dos direitos individuais constitui uma porção do próprio interesse público. São metas gerais da sociedade política juridicamente estabelecidas, tanto
a viabilizar o funcionamento da administração pública mediante instituições e prerrogativas, bem como também deve preservar e promover da forma mais extensa quanto possível os direitos dos particulares. Assim, esse esforço da harmonização não se coaduna com qualquer regra absoluta de prevalência a priori dos papéis institucionais sobre os interesses individuais privados. Em segundo lugar, é de sublinhar-se que a isonomia, tal como os fins de interesse coletivo cometidos ao poder público, também está prevista como norma constitucional. Deste modo, as hipóteses de tratamento diferenciado conferido ao poder público em relação aos particulares devem obedecer aos rígidos critérios estabelecidos pela lógica do princípio constitucional da igualdade. O juízo de constitucionalidade acerca da instituição de prerrogativas processuais à administração pública já foi enfrentado sob a perspectiva da isonomia pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1753 do Distrito Federal, em que se discutia exatamente a validade da ampliação do prazo para a propositura de ações rescisórias pelo poder público de 2 para 5 anos, como fixado na medida provisória número 1577/6 de 1997. E observe o egrégio plenário que na ementa do Aresto ficou assentada a conclusão inteiramente pertinente a essa hipótese. Plenário do Supremo Tribunal Federal. A igualdade das partes é imanente ao due process of law. Quando uma das partes é o Estado, a jurisprudência tem transigido com alguns favores legais que, além da vetustez, que é aquela ideia de que a supremacia do interesse público pode tudo, a lei da vetustez tem sido reputados não arbitrários por visarem a compensar a dificuldade da defesa e o juízo das entidades públicas. Se, ao contrário, desafiam a medida da razoabilidade ou da proporcionalidade, caracterizam privilégios inconstitucionais. Parece ser esse o caso das inovações discutidas de favorecimento unilateral, aparentemente não explicável por diferenças reais entre as partes e que, somadas a outras vantagens processuais da Fazenda Pública, agrava a consequência perversa de retardar sem limites a satisfação do direito particular já reconhecido em juízo. Eu não conheço nenhuma jurisprudência que calhe tão bem quanto essa no caso presente. Essa ADI 1753, ela teve a relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 98, e, evidentemente, com a lucidez, a clareza e a exemplariedade da pena do ministro Pertence, um notável constitucionalista forjado na jurisdição constitucional. Se Vossa Excelência chegar Agora vai acabar aqui, eu paro, tá bom. Que possamos interromper. Eu acho prudente até para mim. Agradeço a sua observação. Me avise para suspender. Como argutamente apontado pelo ministro Sepúlveda Pertence, o que está em jogo na ADI 1753 não era a razoabilidade em si da ampliação do prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mas sim a de sua unilateralidade, a favorecer unicamente o poder público. E conclui o ministro Sepúlveda Pertence: admita-se que a burocracia, o gigantismo e a consequente lerdeza da máquina estatal explique a dilatação de prazos processuais em dimensões aceitáveis, qual o do prazo para responder a multiplicar de 15 para 60, ou a duplicação dos prazos para interposição de recursos. Mas é difícil dizer o mesmo da disparidade criada pela regra discutida, que mantém 2 anos o prazo para o particular oferecer ação rescisória e eleva para 5 anos o prazo da Fazenda Pública. Desse modo, para ser razoável e proporcional ao sacrifício imposto, à segurança jurídica que a coisa julgada se destina a criar, parece que o único a reclamar de ambas as alterações legislativas é que fossem equânimes, bilaterais, tratando igualmente as partes, dando que uma e outra poderão queixar-se, seja da angústia do prazo bienal, seja da falta de remédio contra a indenização injusta. Ou seja, o que quis dizer o ministro Sepúlveda Pertence? Ou 5 para todo mundo, ou 2 anos para todo mundo. Não tem sentido criar prazos diferentes, como aqui se diz. Não tem sentido criar. Só a Fazenda compensa o que é dela. E o crédito do devedor não é compensável.
E a Fazenda compensa até dívidas não lançadas. Em caso, não está em debate a razoabilidade da compensação dos créditos inscritos em precatórios, tal como já apontado linhas atrás, o Instituto da Compensação é um instrumento de justiça. O que aqui se discute é como na ADI 1753, a validade da compensação instituída unilateralmente em proveito exclusivo da Fazenda Pública. E não me parece haver razoabilidade nesta discriminação. Segundo o magistério professor Celso Antônio Bandeira de Mello, é agredida a igualdade quando o fator diferencial adotado para qualificar os atingidos pela regra não guarda relação de pertinência lógica com a inclusão ou exclusão do benefício deferido ou com a inserção ou arrendamento do gravame imposto. E aqui eu me valia do trabalho do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, aliás, como todos de excelência, o conteúdo jurídico do princípio da igualdade, publicado na Revista dos Tribunais, 1984, página 49. Na hipótese aqui analisada, o fator de descrime em natureza pública ou privada do credor-devedor não mantém qualquer relação com o tratamento jurídico dispensado às partes, possibilidade ou não da compensação do crédito e débito. De fato, se o custo do ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Pública é elevado e pode ser evitado pela sistemática da compensação, já estou terminando, senhor presidente, também é verdade que o custo de demandar contra o Estado é muito elevado, tanto para o indivíduo litigante quanto para a sociedade em geral, que arca com todos os custos, financeiros ou não, da multiplicidade de processos judiciais. Porque apenas a administração pública, quando devedora, pode ter seus débitos com seus créditos compensados. Não há justificativa data máxima vênia plausível para tamanha discriminação. A medida deve valer para credores e devedores públicos e privados ou acaba por configurar autêntico privilégio odioso. Por esta razão, eu acompanho o ministro relator quanto ao ponto, ainda que a partir de uma fundamentação diversa para os fins de declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 9º e 10º do artigo 100, na redação conferida pela emenda 62 de 2009, por manifesta ofensa ao princípio constitucional da isonomia, corolário elementar do Estado democrático de direito, tal como prometido pelo artigo 1º, caput da Constituição de 1988. E aqui, senhor presidente, eu termino esse capítulo para, então... Vossa Excelência. Nono e décimo. Nono e décimo. Não tenha sido impugnada, mas é por efeito consequencial. Consequencial. Da inconstitucionalidade. Então, veja como o meu voto está Sim. guardando aquela apreensão que os senhores estavam revelando. Então, o próximo capítulo é relativo à atualização monetária, juros de mora, que Vossa Excelência pretende deixar para depois do intervalo. Sim. Pois não. Está suspensa a sessão por 30 minutos.